para quem não pôde acompanhar a última, essa já é a segunda conversa que a gente está fazendo aqui mais no Zoom, não é propriamente uma live no Instagram, digamos assim, mas é uma live aqui no Zoom, e a gente vai continuar falando um pouco sobre o tema de liderança, né? Então, para quem tem curiosidade de saber como é que foi, o que a gente discutiu, porque a gente também vai tentar não repetir muito as coisas, o que foi falado na primeira, depois vocês podem acessar lá no YouTube, no meu canal, tá lá, tá? youtube.com/Daniel de Santos. Não, vou dar início aqui, então, com o Atuí, com o Nivaldo. Liderança, né? Esse tema fascinante. E na última live a gente falou muito dos perrengues da liderança, dos problemas da liderança, né? A diferença que tem entre teoria e prática ainda é grande, né? Porque a gente vai lá na faculdade ou no MBA, a gente estuda e vê aquelas coisas, aquelas teorias bonitas e maravilhosas, e depois chega para trabalhar nas empresas, né, ou para ter a nossa própria empresa, a gente lida com certas situações, a gente fala, meu Deus, o que aconteceu aqui, né? Mas, Nivaldo e Atuí, para pegar um pouco da perspectiva de vocês, e eu posso falar um pouquinho daqui a pouco também, como que vocês estão vendo a liderança hoje em dia nesse mundo VUCA, que o Nivaldo falou, e também nesse mundo do Covid, né? Existe aquela questão de, puxa, como é que eu vou fazer para ser produtivo e, ao mesmo tempo, assim, para criar uma relação de confiança com o meu chefe, com a minha equipe. O chefe, por outro lado, aquela preocupação, às vezes, de, putz, será que a minha equipe está trabalhando, não está? Será que os caras estão jogando videogame e assistindo Netflix, né? Então, o que vocês têm visto aí em termos do que está acontecendo hoje em dia do ponto de vista de liderança? Desafios e problemas que a gente tem enfrentado aí nesse mundo virtual. O que eu tenho percebido nesse momento é algumas gestões que eu tenho conversado com bastante gente, bastante perdida, né? Por quê? O que está acontecendo? Ele deixou de ter aquela gestão presencial, né? Passou a ter uma gestão virtual. E isso, alguns gestores acabaram se perdendo aí no meio do caminho, não entendendo muito como fazer isso, como tornar as coisas um pouco mais produtivas. Por quê? Porque hoje a maior parte do pessoal que está trabalhando, independente do segmento que ele trabalha, ele está de forma híbrida, né? O que eu chamo de forma híbrida? Ele está se adaptando a um novo formato, trabalhar por online, por telefone, por videoconferência, por webinar, e deixou de ter aquela coisa presencial, tanto dele para o campo, quanto dele para a gestão dele. Então, eu acho que, assim, tem algumas pessoas aí, vamos já direto ao assunto, perdendo um pouco a mão no negócio, né? Então, eu acho que perder a mão é uma coisa que a gente vai ter que conversar, explorar um pouco mais isso. Já tinha, né, em algumas outras situações, o pessoal perdendo a mão na gestão, né? Não ouvindo direito à necessidade de sua equipe, de seu time. E agora eu acho que a coisa pegou um pouco mais forte. Porque tem coisas que elas não vão funcionar virtualmente, elas vão ter que aguardar o presencial, né? Eu acho que eu até tive um bate-papo recentemente com o Daniel, que a gente estava falando, como é que vai ser, né, quando a gente tiver esse mundo pós-Covid 100%, que ainda não aconteceu. Hoje a gente tem um mundo pós-Covid 40%, 50%, aí que a gente já começa, aqui no Brasil pelo menos, a caminhar um pouco na rua. E o que a gente até estava conversando outro dia, se você não consegue falar com determinada pessoa que você precisa falar, a instituição ela está fechada, chama o cara para um café, para um almoço, sei lá, você vai buscar formas para isso. Mas eu acho que, em contrapartida, no olhar da gestão e no olhar da empresa, eles não estão tendo muita paciência para isso, entendeu? Então, aí que vem a pancada. Tá tendo muito uma mão firme, tem que ser assim, e não é. Eu acho que, para finalizar, a minha opinião tem que ser uma coisa assim, mais negociável. Principalmente do que vem de cima para baixo. Tem que entender melhor o que está acontecendo lá na ponta, entendeu? E falar, isso daqui dá para fazer presencial, isso aqui não dá, sabe? Ter um ponto de equilíbrio maior na gestão. Esse é o meu ponto de vista, assim. Resumindo o que eu tenho assistido aí nesses últimos já 7 meses, né, que a gente está nessa novela pandemia, né? E é o que eu estou vendo. Então, esse daí é o meu desenho, mas eu não quero nem falar muito em indústria,
Porque eu acho que isso daqui serve para tudo, né? Para a indústria, para outros segmentos também. É uma coisa assim, é uma visão um pouco mais abrangente, tá? Pessoal perdendo a Beleza? mão, né? Perdeu Nivaldo, vai total. lá. Perdendo a mão, né? Bom, eu queria começar com a sua chamada, né, na divulgação, né? A figura do chefe. Sei que você está de férias, mas precisa daquele projeto até amanhã. Então é a provocação, né? Porque tem pessoas que estão perdendo o bom senso, né? A gente percebe isso notoriamente, né? Porque acha que o funcionário trabalha em casa, o colaborador, então não está fazendo nada, está de boa, né? Porque está em casa, e não é bem assim, né? Tem pessoas que estão comprovando que as pessoas estão trabalhando muito mais nesse estágio aí de home office, né? Porque ficou essa inquietação, né? Será que com o home office a produtividade vai cair? E já tem pessoas que estão comprovando o contrário. As pessoas estão trabalhando muito mais, estão entregando muito mais e, pelo contrário, estão se desgastando com relação à questão física, né? Tanto é que eu tenho um amigo meu que é advogado, ele estava comentando sobre a questão do passivo trabalhista, né? Está aproveitando a sua provocação, né? Do passivo trabalhista com relação a se trabalhar, a se fazer home office, né? Porque às vezes a pessoa vai responder e-mail lá, sei lá, 2, 3 horas da manhã, e aí? Está documentado isso, e aí como é que fica, né? É um risco para a empresa, né? Essa questão do home office. E essa questão que você comentou também, né? A pessoa está de férias, eu peço uma demanda para o colaborador. Mas legalmente eu não posso pedir, né? Ele está de férias. Não é? Então, é só uma questão importante, né? Porque está falando de gestão, de liderança, então a gente tem que sempre se pautar também na questão da legalidade, não pode esquecer disso, né? Porque às vezes a gente fica lá naquela angústia, né? Não tenho equipe presencial, como é que eu faço para criar engajamento da equipe, enfim, envolver a equipe. Então eu costumo dizer que é um momento para usar a criatividade. Eu faço muita mentoria para startup, então percebo que as startups elas estão criando maneiras criativas para poder engajar não só o colaborador, mas também envolver nessas ações a própria família do colaborador, entregando pizza de sexta-feira para o colaborador, entendeu? Para ele poder compartilhar esse momento com a família. Obviamente, você consegue trabalhar a imagem corporativa da empresa também, né, de uma forma positiva. Então, é bacana isso, né? Então, é só uma reflexão, né? A gente tomar cuidado com essa questão de extrapolar, né? Perder o bom senso. É só uma dica importante aí para quem coordena uma equipe hoje, né? Eu vou tocar um pouquinho no comentário do Fernando. Vou deixar a pergunta do Evandro para você, porque eu ainda não consegui ler aqui. Mas a do Fernando, o Fernando trouxe um ponto muito interessante, né? Que eu também concordo, que é o quanto que hoje em dia a gente fala assim, liderança, a importância de você ter uma liderança pelo exemplo, né? Uhum. E acho que para tudo na vida, né, gente? Isso eu vi aqui nos Estados Unidos também, vi no Reino Unido, quando trabalhei no Reino Unido, vi no Brasil. Quer dizer, na minha opinião, um dos melhores gestoras que eu tive são os caras que falam e fazem, né? Diferente de alguém que fala e depois, na hora do fazer, faz diferente, né? E isso vale para a vida, né? Eu tenho uma menina de 6 anos e a gente percebe claramente, a criança pega na hora, né? Se o que você fala e o que você faz está alinhado, tem coerência, beleza. Se você fala uma coisa e faz outra, né? A criança vai vir te pegar, né? E isso fica para a liderança também, liderar pelo exemplo. Eu acho que o Fernando está trazendo uma reflexão importante, que é liderar pelo exemplo já não é simples, né? Ainda mais num ambiente virtual, né? Porque no ambiente virtual que você não encontra seu chefe pessoalmente, né? Não vê seu chefe, é complicado, né? Esses dias a gente estava numa reunião com o pessoal aqui da equipe onde eu trabalho aqui nos Estados Unidos. E eu até fiz essa brincadeira com uma colega de trabalho, e é verdade. Eu falei, eu não sei se você é alto ou baixo. Eu não sei. Eu não sei se você tem 2 metros de altura, se você tem 1,50, sabe? Eu não sei, porque ela começou a trabalhar com a gente há 8 meses atrás, e até hoje a única interação que eu tive com ela foi aqui, né? Foi no Zoom. Então, muito louco, né? Muito louco isso. Não é só a altura, você acaba perdendo coisas quando você também não tem uma interação face-to-face, assim, né? Presencial. Aturi, quer falar um pouco da pergunta do Evandro? Não, eu vou falar do Evandro e vou só completar, assim, até trazer um exemplo da minha vida. Eu sempre gostei muito de trabalhar pelo exemplo, né? Eu acho que aí você começa, na verdade, a criar seguidores, né? E criar também admiradores no sentido de mostrar que esse é o caminho, né?
Mas, assim, esse caminho também, às vezes a gente erra. Eu acho que tem que ficar claro isso, né? E as pessoas que são seguidores, né, que te olham, assim, com bons olhos, tem que ver também que você também pode ter tropeços nesse meio de caminho. Mas, assim, eu acho que o exemplo, ele é ótimo. E o mais importante também é também quando você errar, gestor, você também reconhecer seu erro, né? Ter a humildade de chegar para a sua equipe, para o seu time, ou até para o seu gestor também, que você também tem gestor acima, falar, cara, escolhi um caminho, escolhi um plano de ação para resolver determinada coisa, não deu certo, errei, entendeu? Eu acho que vale esse ponto de vista. Agora, vamos lá para do Evandro. O Evandro está dizendo o seguinte, que trabalho em casa era algo que já se pensava. Agora, visitas virtuais, como a indústria farmacêutica irá vivenciar isso? Eu acho que parte dela eu acabei falando naquela minha primeira fala, né? Eu acho que eles estão com muita dificuldade de trabalhar nesse modelo híbrido, né, na verdade. E tem que entender o seguinte, que nem tudo vai ser 100% como era antes, e nem tudo vai ficar 100% como está agora. Eu acho que a gente vai ter um ponto de equilíbrio aí, essa é a minha opinião, tá? E como será para os líderes e liderados? Para os líderes, eu acho que a gente acabou também já até falando no nosso bate-papo aqui. Para os líderes, eu acho que está a maior dificuldade, pelo que eu tenho visto. A galera parece que não está com a mão ainda muito pesada, e eu acho que tem que baixar um pouco a bola. Eu acho que está vindo, na verdade, a pressão está vindo, é uma coisa que eu percebo, tá? É percepção, não é uma coisa certeza. A pressão está vindo muito de cima e os caras não estão dispensando a mão pesada. É minha opinião, tá? Agora, ele coloca aqui, isso será uma realidade? Acredito que não. Eu acho que vai ficar, como eu disse, né? Vai ficar tudo meio a meio. Nós não vamos ter mais, acho que, um mundo como era antes. Eu acho que a gente vai aprender, sim, a trabalhar virtualmente. Por exemplo, eu pegava avião pra caramba. Qualquer coisinha, tipo, pegar avião, era reunião. Agora, será que eu vou precisar pegar tanto avião assim? Fica a pergunta, fica a reflexão, né? Acho que a gente vai ter um novo jeito de fazer as coisas, que esse novo jeito a gente só vai conseguir ter as respostas quando acontecer, né? Hoje, até para quem não sabe, a vacina aí a Pfizer já está em negociação com a Anvisa, acho que a gente já vai ter uma vacina junto com a Coronavac, quer dizer, as coisas já vão entrar num outro segmento, as empresas já vão começar a olhar, não importa o segmento, mas vão começar a olhar, vamos trazer os caras de volta para o escritório, vamos deixar 3 dias em casa, 2 em home, ou melhor, 2 em home e 3 no escritório. Vai ter toda uma nova leitura. Eu acho que tem muita coisa que a gente vai aprender ainda nesse momento, né? Mas voltando, olhando para a liderança, eu acho que quem vai ter que mais aprender nesse momento é a liderança. Como que ela vai trabalhar isso? Porque ela não vai ter mais o tete a tete com o cara, né? Não vai estar mais ali presencialmente, e aí fica a pergunta. Os caras vão ter que reaprender, fazer uma coisa que eles não faziam, diferente. E essa diferença vai de cada um, cara. Vai de cada um. O exemplo virtual pode ser mal interpretado, sim, sim. Isso daí é uma coisa que eu também gostava de fazer. Tudo que era me pedido, em qualquer ponto de gestão que eu tive, eu passava para os meus colaboradores, falava, estão me pedindo por isso, por isso, por isso. Eu acho que quando você explica, traz clareza para a situação e o porquê que está sendo pedido, você cria no time o famoso engajamento. A galera vai ver e entender o porquê que aquilo está sendo preciso e pedido. Tá? Eu acho que eu respondi. Se eu não respondi, Evandro, depois você me cobra aqui. Tá bom? Dani, vai lá. Não, eu só queria comentar um negócio, que eu acho que esse é um exemplo legal para eu falar um pouco da minha metodologia da ontologia, né? Quer dizer, não é minha, é uma das metodologias que eu utilizo, não fui eu que criei, tá? Eu sou um dos utilizadores, mas, assim, por exemplo, se eu for fazer um trabalho com um gestor, vamos supor que a gente tem hoje um gerente, né? O cara tá com essa dificuldade, ele vem para mim conversar e vem falar, putz, a minha equipe, cara, eles não querem ir para o escritório, eles estão com medo do coronavírus, estão trabalhando de casa e eu tô tudo mais, né? Um coaching tradicional,
vai fazer um trabalho, muitas vezes, de olhar e falar assim, ok, então, como que a gente faz para você ativar a sua equipe de uma maneira mais eficaz? Então, putz, dá um jeito, deixa eu fazer um trabalho aqui com você para convencer eles a vir para o escritório e tudo mais, né? Ou ligar para eles em horários diferentes, ou pedir para todo mundo ligar a câmera no Zoom, no vídeo e tudo mais. Então, tem uma certa efetividade? Tem, né? Mas não tem muito. O trabalho da ontologia, antes de pular nessa etapa que é assim, quais são as soluções, né? A gente vai passar para outra parte, a gente vai passar para uma parte de olhar para as crenças da pessoa, né? Então, algumas das perguntas que eu faria para esse gestor é assim, ok, qual que é a sua grande preocupação, né? Pelo fato de eles não estarem no escritório, né? Fatalmente vai acabar vindo alguma coisa do tipo assim, eu estou preocupado ou preocupado porque se eles não estão no escritório, se eu não estou vendo eles trabalhar, eles não estão trabalhando, né? Tá, mas será que isso é uma história ou um fato, né? Porque você pode, como vocês falaram aí, você pode ser extremamente produtivo trabalhando de casa, né? Então, pela ontologia, a gente vai olhar para isso e vai chegar muitas vezes à conclusão de que, não tem que ir para o escritório, né? Ou pode ir para o escritório uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias. Você não tem que estar todo dia no escritório, né? Para ser produtivo, para você trabalhar. Então, você acaba mudando a partir das crenças. Você vai começar a fazer um trabalho de mudar as ações começando pela crença, né? E muitas vezes a gente vai perceber que as crenças são crenças velhas, são crenças ultrapassadas, são crenças que já não servem mais para o mundo de hoje. Porque essa crença, que é uma crença que está na cabeça ainda de muitos gestores, que é assim, lembra lá da administração? Quem estudou administração sabe disso. Comando e controle, né? Quer dizer, o Taylor, né? Isso é Taylorismo, gente. Isso é coisa do início do século XX. Isso aí tem mais de 100 anos. Aquela ideia de que eu tenho que olhar para os funcionários, controlar os funcionários, porque se eu não estou ali vendo o que eles estão fazendo, eles não vão fazer nada porque funcionário é tudo vagabundo, né? E essa mentalidade ainda está lá, ainda persiste, né? Eu acho que esse cenário vai acabar, entendeu? Você vai ter que olhar o cara, o que ele entrega, a produtividade dele e o engajamento dele com o negócio. É isso aí. O horário, cara, acho que é uma coisa que agora vai ficar para lá, entendeu? Tem mais esse negócio de galinhagem no escritório que a gente chamava antes, né? Tá bom? Nivaldo, ou Dani, vamos para o próximo ponto. Negociação entre líder e equipe, como vamos trabalhar juntos. E aí a gente já pode passar junto aí para até falar de avaliação de desempenho encaixado, hein? Avaliação de desempenho, né? Eu acho que tem um pouco essa parte da negociação que a gente trouxe. Talvez a gente possa falar depois até nas perguntas, mas eu sempre incentivo muito isso, assim, gente, vamos negociar com o nosso gestor, vamos negociar com a nossa equipe. Também não... Quando o gestor pede alguma coisa, né, sabe, não vamos encarar isso como uma ordem que tem que ser feita. Eu acho que negociação, tem que existir um espaço para negociação, né? Então, por exemplo, você tem que vir para o escritório todo dia porque eu quero, babá. Ok, mas gente... Vamos ter uma conversa sobre isso. Por que eu tenho que vir para o escritório todo dia? Será que o trabalho que eu vou fazer é muito diferente no escritório versus em casa? Tudo bem, existe um valor de ir para o escritório, existe, mas vamos negociar que tal uma vez por semana, 2 vezes por semana, né? É interessante porque se a gente conseguir negociar, os problemas de grandes cidades, por exemplo, vão ser resolvidos de uma outra maneira, né? Eu lembro quando a gente morava em São Paulo, quer dizer, sempre existia esse debate, um dia a gente vai chegar em 1.000 quilômetros por dia de trânsito, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, né? A solução do trânsito é você ter mais ônibus, ou mais metrô, ou mais estrada. Gente, a solução do trânsito é não ir para o escritório todo dia, né? Uhum. Grande parte da solução do trânsito é essa, sabe? É isso mesmo. Então, é isso mesmo, Daniel. Saiba negociar, né? Vamos negociar com os gestores, né? Primeiro, acho que talvez ter coragem, né? As pessoas têm medo, às vezes, né? Não sei o que acontece. Eu acho muito engraçado isso, né? Eu lembro quando eu fui promovido na Warner Lambert em 2003. Aí é engraçado, né? Porque você era, sei lá, analista, coordenador e tal, e vira gerente. Cara, as pessoas... É nítido, acho que você já percebeu isso, Daniel. E a Tui também. As pessoas mudam o comportamento. Quando você analisa a expressão corporal, é muito engraçado.
Porque antes era amigo, tinham convidado para tomar, sei lá, cerveja, almoçar junto, depois para. Fica com receio, sabe? É muito engraçado isso. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Então, talvez, acho que o primeiro ponto é o quê? É perder o medo, ter autonomia para dialogar com o líder, né? Negociar também, né? Uma negociação que seja ganha-ganha para a empresa, obviamente, né? E também para o colaborador, também isso é importante. Mas eu acredito que o que intimida talvez não sei se é o poder, né? As pessoas ficam intimidadas, né? De bater um papo, de falar um pouco até da sua vida pessoal, que às vezes acontece, né? Eu estou numa situação, eu estou numa transição, abrir o coração, colocar dessa forma. Mas acho que talvez o poder inibe um pouco. Eu percebi isso, né? Eu não sei se vocês tiveram essa mesma percepção quando vocês assumiram um cargo de liderança numa grande empresa, né? Quer falar, Tuí? Eu percebo, bem rapidinho, para a gente já passar para os outros itens. Eu percebo que, na verdade, não é você que muda, é as pessoas que te olham diferente, né? É pelo menos a percepção que eu tive comigo, entendeu? Eu não mudei nada, continuei a mesma coisa, mas as pessoas mudaram comigo porque eu assumi determinada pasta de trabalho. Mas eu continuo a mesma pessoa, entendeu? Aí você é esquecido para tomar cerveja, você é esquecido na hora do almoço. Não tem nada a ver, meu. Eu acho que o cargo, ele não está intrínseco à pessoa e a pessoa não está intrínseca ao cargo, né? São vidas diferentes, né? Que elas têm que andar de forma independente. Você tem uma função a cumprir e você é a pessoa. Tão simples quanto isso, entendeu? Então, quer dizer assim, tem a história também do cara que ficou rico, né? Todo mundo conhece essa. O cara ficou rico, todo mundo começa a olhar para o cara, pô, ele ficou nojento. Mas não ficou nojento. Às vezes você que está olhando ele como nojento, entendeu? Então, é mais ou menos quando você passa de função. Você continua a mesma pessoa. As pessoas que parecem que têm medo de te acessar. E aí, não, a Tui tá um nojo agora. Não tô nojo, continua a mesma coisa. É apenas percepção de coisas que a gente Só passou. que tá, é uma curiosidade. Não sei se isso é cultural aqui no Brasil. Por isso eu quero escutar o Daniel, né? Como o Daniel está nos Estados cultural. Unidos, eu quero saber a percepção sua aí nos Estados Unidos, liderando uma equipe de americanos aí na Johnson. Como é que é? Eu acho que sim, acho que é cultural e, por exemplo, assim, a hierarquia, né? Tem até site na internet, depois eu até posso mandar para vocês, botar aqui na descrição do vídeo. Tem um trabalho de valores de cada sociedade, de cada país que foi feito para identificar assim, pô, por que certas sociedades são mais coletivistas e outras são mais individualistas, né? Por exemplo, tem muito indiano aqui, né, aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, em Nova Jersey, indiano e chinês tem de monte. Então, antes até de falar da hierarquia, vamos falar de coletivismo ou individualismo, né? Você pergunta para os indianos assim, vai ter um casamento? Tudo bem que agora nós estamos no coronavírus, sem coronavírus, vai ter um casamento? Os caras convidam 500 pessoas, né? 1.000, 1.500, né? No Brasil, você convida 300, né? 200. Aqui nos Estados Unidos, você convida 50, 30, né? Por quê? Porque a sociedade brasileira, a sociedade chinesa, a sociedade indiana são sociedades mais coletivistas. A sociedade americana é uma sociedade mais individualista, né? E a brasileira é o quê? Eu que te pergunto agora. É mais coletivista. É mais coletivista. Porque o brasileiro adora imitar tudo, só que imita tudo errado, né? Então... mas isso tem uma coisa interessante, porque coletivismo, essa coisa de vamos vir todo mundo junto, amigão, vamos tomar uma cerveja, vamos ver o jogo, é mais nesse sentido. Não é coletivismo no sentido de se juntar para se organizar, para vamos exercer a nossa cidadania aqui. Não necessariamente. Então, por exemplo, a sociedade americana é a sociedade mais individualista do mundo, né? Individualista em que sentido? Os caras, eu tenho o meu espaço, o meu horário, a minha sala, as minhas coisas, o meu quintal, o meu churrasquinho, tudo é muito deles, né? Agora, se tiver uma crise, por exemplo, quando derrubaram as 2 torres aqui, né? Os caras se juntam para ajudar todo mundo, né? Então, não é coletivismo no sentido de conseguir se juntar para poder ajudar o bem comum, necessariamente, né? Agora, falando de hierarquia, é isso. A sociedade brasileira é muito mais hierárquica do que a sociedade americana. Muito mais. Então, existe esse medo do chefe, essa coisa de tratar o chefe de um jeito diferente. Aqui existe, mas não tanto. É bem menos, eu diria. É bem menos, né? E essa pagação de pau pro chefe e tudo mais, sabe? Até porque aqui os níveis, eles não...
a desigualdade não é tão grande, né? Então, por exemplo, assim, o que um presidente de empresa... Tudo bem, se você pensar numa Johnson, o cara ganha muito, mas se você pensar numa empresa médio porte, o que o presidente de empresa ganha versus o que o cara que está na faixa inicial está ganhando, não é tão grande essa diferença, né? Eu sou um diretor aqui, por exemplo, entre o que eu ganho como diretor e o que um diretor sênior ganha, não é muito grande essa diferença, né? Então não tem aquele olhar de, não, putz, aquele cara ali tá lá no Olimpo, né? Eu sou um coitadinho que tô aqui, então tudo que ele me falar eu tenho que fazer, né? Porque senão a minha carreira vai acabar, né? Não existe. Aproveitando, eu fiquei curioso, Daniel, falar de carreira, networking. Tem um tema que a gente... quais são as diferenças entre fazer networking de carreira no Brasil e nos Estados Unidos? Para pegar um pouco da sua percepção, como você já teve experiência aqui no Brasil e aí atual nos Estados Unidos. É um tema fascinante, é um tema que eu gosto muito, porque eu tive que aprender a fazer networking de novo, né? Quando eu mudei para cá com 35 anos, esse ponto eu recomecei minha carreira do zero, né? Então, fazer networking, fazer entrevista com o americano é muito diferente. Então, o que é diferente? Primeiro, é muito mais formal o processo. Você vai fazer networking, você tem que... Às vezes, se a pessoa tem secretária, você coordena com a secretária para marcar um horário no calendário da pessoa, você marca um calendar, põe ali meia hora, alguma coisa assim, agradece muito a disponibilidade da pessoa. Então, existe essa formalidade. Outra formalidade é o jeito como você se apresenta para a pessoa. No Brasil, a gente tem muito networking informal. Vamos tomar um cafezinho, vamos tomar uma cervejinha, alguma coisa. Que é também legal, mas é bem diferente, né? E aqui, além de ser formal, você se apresenta. Eles têm uma ferramenta que eles usam direto aqui. Depois, quem tiver curiosidade, escreve para mim, até compartilho, que é o One Pager, né? O One Pager é um slide, né? Onde você vai contar a sua história da sua carreira. Então, esse One Pager vai falar um pouco da sua carreira profissional, vai falar da sua vida, o que você gosta de fazer, com um pouco da sua família e tudo mais. Então, quando você apresenta, você geralmente usa o One Pager, né? Impresso, se você estiver na frente da pessoa, ou pelo computador, você compartilha a tela e tudo mais, né? E tem muito uma coisa de ser bem direto, assim, sabe? Eu acho que no Brasil a gente tem um pouco essa cultura que é assim, eu tô me reunindo com a pessoa, eu quero pedir algo para a pessoa, mas eu não vou sair pedindo porque vai ficar muito mal. Então eu vou primeiro falar do jogo do São Paulo, ou eu vou falar das férias, como é que foi suas férias, ou o que você gosta de fazer. E lá no finalzinho da conversa, talvez eu faça algum pedido, alguma coisa, né? Aqui não. Aqui você tem que ser muito mais direto, porque senão os americanos têm uma noção que você está perdendo tempo, você tá gastando o tempo deles, e o tempo deles é uma coisa muito preciosa. Então você já tem que chegar, aqui é um pouco da minha história, tarará, tarará, 5 minutinhos você conta a sua história, e já entra no tópico. Olha, agradeço muito você ter me recebendo, eu estou falando aqui com você porque o meu objetivo é esse, eu quero explorar uma vaga, sei lá, na área de vendas, você é um gestor de vendas, eu quero entender o que eu posso aprender com você, quais são as dicas que você tem para me dar, se eu aplicar para uma vaga na sua equipe, você acha que eu tenho perfil ou não tenho, qual é o perfil que você está procurando. Então, você já entra direto no assunto, né? No Brasil, acho que a gente enrola bastante para entrar no assunto. Deixa eu fechar aqui. É o seguinte, com relação a feedback, eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona nos Estados Unidos, que eu quero explorar um pouco esse assunto aqui no Brasil. Então, feedback também entra muito nessa linha. No Brasil, eu acho que a gente tem uma tendência de confundir o feedback com se a pessoa gosta de mim ou não gosta. Então, a gente confunde muito o que é o feedback do trabalho com o eu individual, assim, né? Então o cara me deu um feedback que não foi legal, puta, não gosta de mim, tô ferrado, tô queimado com aquele cara, né? Tô na lista negra. Acho que no Brasil a gente tem essa mania de juntar as duas coisas, é difícil a gente conseguir separar. Aqui nos Estados Unidos, não. Sim, eu posso dar um feedback para você. Por exemplo, eu já vi vários americanos, isso acontecia comigo no início, eu não entendia, eu também confundia, eu recebia às vezes um feedback que não era tão bom, eu falava, puta, ferrou, eu tô queimado com essa pessoa e tudo mais. Eu tinha essa reação brasileira do feedback, né? Então, depois eu comecei a ver... Eu queria que você chegasse. Ótimo. Depois eu comecei a ver
que entre eles fazem isso. Então, por exemplo, às vezes tem dois americanos que trabalham juntos há 10 anos, há 15 anos, se adoram, né? Um é fã do outro, né? Um gestor e um funcionário, os caras têm uma relação assim de amizade e de apoiar e tudo mais, só que às vezes dão um feedback muito duro um pro outro. Já vi, duro no sentido da nossa ótica, né? Mas feedback muito direto, ó, aquilo ali que você fez não foi legal e só que beleza, porque você está falando do projeto, do trabalho, você não está falando da pessoa, que a pessoa é ruim ou que a pessoa nunca vai poder chegar naquele nível que você quer. Não, e eles entenderam uma boa, beleza, tá? Verdade, tá? Aquele projeto poderia ter sido melhor, diferente. Vou mudar, vou melhorar e vamos que vamos. Né? Fala, acho que você tem um comentário que você queria fazer em cima disso? Eu ia fazer, só que chegou uma pergunta do Fefo aqui. Este one-pager é só parte pessoal ou assunto geral, pessoal profissional? O pessoal é profissional, Fefo. Pessoal é profissional, então tem os dois lados. Depois até posso compartilhar com vocês aqui tá meu outro computador, mas eu até posso mandar para vocês. Escreve um e-mail para mim que eu mando. Porque acho que é legal ter. É legal fazer uma coisa mais formalizada, principalmente para vocês que trabalham em empresas multinacionais. Porque empresas multinacionais, cada vez mais elas vão vir incorporar essas coisas aí. É legal, eu gostava de fazer isso, geralmente quando me apresentava com uma pessoa dentro das áreas que eu já trabalhei, eu gostava de falar quem eu era, né, da onde eu vim, né, da onde eu vim, quem eu era e qual a minha participação nesse processo todo aqui que eu vou estar trabalhando agora. Eu sempre gostei de fazer isso com todo mundo. Agora, com relação a feedback, é o seguinte, essa é uma palavra que ainda não foi bem entendida aqui no Brasil. Essa é a minha opinião. Porque quando você fala feedback para o colaborador ou para qualquer um, é uma tremedeira, dá febre, cara passa mal, e fica um ambiente muito complicado. Fica um ambiente tóxico, desnecessário, porque não é isso. O feedback, na verdade, ele é uma rota de acerto. O que nós estamos fazendo aqui que não deu certo, que nós vamos fazer dar certo. E aquilo que nós estamos fazendo bom, que pode melhorar. Essa, na minha opinião, eu aprendi isso, né, em vários cursos que eu fiz. Feedback é isso. Se eu tiver, alguém quiser comentar aí sobre isso. Só que quando você fala feedback, eu não vou falar aqui porque está sendo gravado, usa, a pessoa até brinca com palavrão, porque a coisa foi para tomou um outro vulto. A palavra se perdeu, né? E aí vamos fazer a tradução aqui pelo Google Tradutor. Feedback nada mais é do que um retorno. Né? É um retorno que você está dando pelo processo que o cara está engajando, está produzindo e vai entregar. Então, assim, eu sempre tratei isso com muita naturalidade. O problema que você tocou muito bem, Daniel, é que quando as pessoas trazem a questão pessoal, que no Brasil é uma coisa ainda, infelizmente, muito forte. Eu, por exemplo, não gosto do Nivaldo, eu não gosto do Nivaldo, problema meu. Eu tenho que trabalhar com ele, eu tenho que gostar do profissionalismo do Nivaldo. O Nivaldo tem que me fazer uma entrega justa e adequada para aquilo que a função dele é descrita. Né? Eu acho assim, eu gostar do pessoal dele ou não gostar, isso não vai influenciar no meu resultado. Então, no Brasil, infelizmente ainda, nós temos essa cultura das pessoas misturarem o pessoal com o profissional e vira uma lambança. E aí fica esse clima, todo que eu chamo de um clima tóxico, que acaba impregnando dentro de toda a empresa. E aí você traz o pior, aí vem fofoca, aí vem o diz que me diz, o falatório, e quem paga a conta, alguém vai pagar essa conta, porque aí começa aquela coisa, vamos derrubar aquele, vamos criar a casinha para derrubar esse, e aí fica. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter, sim, uma mudança de cultura. Eu sei que tudo que a gente está falando aqui, a gente não vai conseguir resolver amanhã. Todo mundo que está aqui vai morrer e vai continuar a mesma coisa. Mas eu acho aquela velha história, né? A gente começa a fazer momentos de reflexão, a gente tem que olhar a liderança de cima para baixo e de baixo para cima. Eu acho que tem que ser uma via de duas mãos. Você não pode só você achar que você está certo. Você também tem que perguntar para as pessoas, e aí, o que você está achando do que eu estou fazendo? Não estamos seguindo uma linha legal? Estamos indo por um caminho legal? É discutir mais o tema, discutir mais o projeto, fazer uma análise mais profunda das coisas. Isso daí eu resumo o feedback, entendeu? Só que, infelizmente, no Brasil,
não funciona assim. Eu já, Pode, eu já com costumo, você, Nivão. eu costumo dizer que o feedback é um presente, né? Mas depende da maturidade. E maturidade depende de idade, né, gente? Porque Eu falei eu já isso, eu quase apanhei uma vez. Que eu falei isso com um colaborador, eu falei, é um presente, quase que saí lá no meio da avenida, mas tudo bem, segue. porque eu já trabalhei com o americano também. O americano realmente até brinca, é o famoso papo reto, não perde tempo, vai direto ao ponto. Aqui no Brasil, eu até falo nas minhas aulas, você tem que contextualizar muito mais. Eu falo florear, Daniel. Tem que florear aqui no Brasil, né? Contextualizar. Porque senão o funcionário fica com um bico desse tamanho aqui e fica sem falar com você, não é? Depende da forma que você dá o feedback. Mas mostrar que é um presente para o desenvolvimento dele. Este é o desafio, né? Você mostrar que é um presente para que o colaborador se desenvolva. Tá? Até quando a gente tem uma avaliação de desempenho, você tem que aproveitar esse momento para fazer um planejamento para o desenvolvimento desse colaborador. Por quê? Porque a empresa vai te cobrar. Né? Não adianta você avaliar bem ele e depois tem outro ciclo você avaliar mal. Fala, o que aconteceu? Então, isso é muito importante, mostrar que realmente é para o colaborador se desenvolver. E não o contrário, não associar isso ao pessoal do colaborador. Só que aí que tá, depende da pessoa, ela leva isso de uma forma pejorativa, entende que você está agredindo ela. Então, por isso que eu acho que é importante se preparar para a forma, né? E um dos pontos que eu comento muito nas minhas aulas é a questão da comunicação. Tomar cuidado com a comunicação violenta. Porque às vezes você acha assim, não estou tendo uma comunicação violenta, mas você está tendo uma comunicação violenta. Então tem que se preparar para esse momento de dar o feedback, né? Ou eu faço até essa dinâmica na sala de aula, né? Contratar é uma maravilha, mas o líder também tem que desligar, não é jogar a bola pro RH para desligar o colaborador. Você, como líder, você tem que desligar o colaborador. Ninguém gosta de fazer isso. Mas as pessoas querem correr dessa situação. Mas não, você tem que. Se você contratou, você tem que desligar. Eu falo isso. Então, você tem que se preparar para isso, né? É lógico, né? Que você tem que ter inteligência emocional, se comunicar da forma correta, mas o feedback é importante, principalmente na avaliação de desempenho, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu até queria que você falasse um pouco sobre as 5 conversas depois. Então, aqui tem uma colocação aqui do Márcio que eu achei muito interessante. Ele está colocando o feedback e o coaching, né? Como é que faz essa... Ele está dizendo que tem uma confusão, eu concordo plenamente. Existe a confusão, mas assim, o coach é um processo muito mais amplo do que o feedback. O feedback é uma ferramenta muito legal, mas é uma ferramenta para situações pontuais. Então, teve aquela reunião, aquele projeto, deu certo. Pode ser feedback, também pode ser positivo, gente, tá? A gente está acostumado a escutar feedback e achar que vai ser algo negativo. Não. Pode ser positivo, mas feedback é algo pontual para algo que aconteceu, né? Visando reforçar um comportamento que foi legal ou ajustar alguma coisa que não foi tão legal. O coaching é um processo bem mais amplo, né? Principalmente se for o coaching ontológico, que é esse processo de você ajudar uma pessoa no desenvolvimento a partir de uma coisa que a pessoa está trazendo para você, né? Aí que a gente fala de life coaching ou de business coaching, né? A pessoa pode chegar para mim e falar, Daniel, eu quero que você me ajude porque eu quero aprender a ser mais extrovertido, né? É uma questão mais pessoal da pessoa que afeta a carreira, mas é um processo bem mais amplo a partir de algo que a pessoa vai trazer, né? E quem está no driver seat, eu costumo falar isso muito, quando a gente faz coaching, quem está no assento do piloto não é o coach, é o coachee, é a pessoa que recebe. Então, a pessoa que recebe o coaching é que vai estar no assento do piloto, ela que vai determinar qual tema que ela quer trazer para a sessão, ela que tem que se comprometer em fazer os exercícios, as práticas, né? E o coaching vai atuar como um facilitador desse processo. E não como alguém que, nossa, tem todas as respostas e tudo mais, né? E outra confusão grande que existe é a confusão entre coaching e mentoring, né? E o mentoring é muito mais um processo de você ter alguém que já viveu aquelas experiências, que tem uma experiência de carreira robusta e pode acompanhar e falar, eu já vivi isso e tal, pensa nisso, pensa naquilo, mas o mentoring também é muito mais um trabalho de direcionar a pessoa, diferente do coaching, né? Então é um pouco isso, né? Eu tô vendo que pra gente da avaliação de desempenho das 5 conversas, Daniel, que eu fiquei até curioso. A avaliação de desempenho aqui nos Estados Unidos que eu acompanho, assim, eu comparando o Johnson com o Johnson, né? Quer dizer,
a Johnson, porque eu trabalhei na Johnson no Brasil e estou trabalhando na Johnson aqui. Nesse ponto, eu acho que a Johnson é bem robusta, bem assim, equilibrada, porque é um processo mundial que a Johnson tem, que funciona no Brasil também, que já evoluiu. Então, ao longo dos últimos 6, 7 anos, a avaliação de desempenho ela tem dois grandes pesos, né? 50% do peso é o what e 50% é o how, né? Ou seja, 50% é o que você fez, é o que você entregou, os projetos que você liderou, os projetos que você fez, se você bateu a meta de vendas ou não. 50% é isso. 50% é o como você chegou nesse what, né? Porque aí tem tudo a ver com esse nosso papo aqui hoje, quer dizer, às vezes você bateu todos os resultados de vendas, superou, beleza. Só que às vezes você fez isso sem ser ético, né? Ou você fez isso pisando na cabeça dos outros, né? Ou maltratando as pessoas, ou sendo racista, ou outros temas que são temas hoje muito importantes. Então isso vai pesar na sua avaliação de desempenho, né? Quer dizer, não é mais aquela ideia antiga que existia, que é assim, a única coisa que importa são as metas. Se eu bater a meta, eu estou tranquilo, né? Não, o como você bate a meta é fundamental, né? E aí, só para finalizar, que eu quero abrir para vocês também, esse processo ele é estruturado ao longo de, no mínimo, 5 conversas ao longo do ano, né? Pode ser mais 5 conversas, eu sempre falo isso para minha equipe, eu falava também aí no Brasil, que 5, na minha opinião, é o mínimo de conversa que você tem que ter. O ideal é que você tenha pelo menos uma conversa por mês. E dessas 5, pelo menos 3 são conversas de performance, que aí é curto prazo. Como é que você está indo, o que você está entregando esse ano, tarará, tarará. Como é que a gente está chegando para o final do ano, tarará. Só que 2 dessas conversas são conversas de carreira, em que aí você vai pausar e vai olhar, beleza, onde que eu quero estar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, né? E é importante separar as coisas, porque essa é uma confusão que também os gestores fazem o tempo todo, né? Que é misturar performance com carreira. Você pode ser a performance, você pode ter uma performance boa todo ano. Carreira, você pode chegar e falar, você quer saber? Eu não quero crescer. Eu estou bem onde eu estou, né? Eu quero ficar mais 5 anos nessa posição. Então, e aqui no Brasil é bem mal visto isso. É mal visto, né? Mal então, visto. Quero Você falar isso é morte. Abrir para vocês comentarem como vocês veem essas conversas entre carreira, entre performance e o Nivaldo acho que tem também umas perspectivas interessantes do que ele vê nas empresas que você faz consultoria, né, Nivaldo? Então, é bem isso que você falou mesmo. Tem empresa que, e o que o Otto acabou de reiterar, tem empresa que não tem aquela carreira em Y, né? Você pode ser gestor ou especialista. Tem empresa que te obriga, né, a ser um gestor, né? E às vezes a pessoa não quer. Foi o que eu até comentei na primeira live nossa. Só que a empresa obriga, porque se você não chegar nesse objetivo que ela traçou, possivelmente você vai ser convidado a ser retirado da organização. Só que eu acho que o RH acho que ele tem que rever isso também, né? Acho que tem que ter olhar mais para o negócio, entender mais do negócio, ter menos aquela visão mais de DP, né? Até pensando em ciclos de avaliação de desempenho, cada empresa tem o seu ciclo, né? Aí você comentou que é uma vez por ano, tem empresa aqui no Brasil que é a cada 3 meses. O importante é que tenha, né? Tem que ter institucionalizado isso, essa avaliação de desempenho. Tem muito claro aí os comportamentos que você vai avaliar, as metas, os indicadores. Isso que você comentou também é muito importante, a questão da ética, porque a médio e longo prazo isso acaba com a organização, por isso que até a empresa ela tem essa área de compliance, né? Porque infelizmente existe corrupção, não só no governo, mas nas empresas também. Então, a empresa tem que estar atenta a isso, porque a médio e longo prazo isso acaba com qualquer negócio, né? E você falou até de área comercial, tem casos aí de empresas que eu já acompanhei, que o cara batia no peito, batia a meta, fazia o faturamento da empresa, mas se é olhar as questões tangíveis e intangíveis que estão relacionadas a essa liderança, essa gestão, são totalmente nocivos à organização a médio e longo prazo, com passivos trabalhistas, por exemplo, né? Ação de assédio moral, até sexual, né, gente? Eu não queria tocar nesse ponto, mas moral, sexual, e aí quando você analisa o pró e contra, você vê que é totalmente viável ter esse tipo de liderança tóxica na organização, entendeu? Traz receita, traz, mas se você colocar o pró e o contra, você percebe que é totalmente viável manter esse tipo de líder
dentro da empresa. Sem contar a questão da imagem também, né, gente? Da imagem, né? Porque é aquilo que eu comentei, empresa de capital aberto, a cada 3 meses você tem que prestar conta para o acionista. E o acionista cobra isso, né? Porque se a empresa não tem esse tipo de conduta séria, essa tratamento de imagem para o mercado, as ações desabam e isso pode ser um sério problema para a empresa, né? Não sei se vocês percebem isso também. É isso aí, total. Sim. Sim, aí você tocou num assunto que a gente até pode conversar numa próxima, que aí entra um pouco da gestão de conflito, né? É um assunto mais polêmico e muito mais técnico para explorar e psicológico também. Você trouxe, acho que, um pouco disso para a gente agora, Nivaldo. Não sei se você concorda. Eu não sei se vocês... Só colocando um parênteses, né? Porque vocês podem pescar no Google. Sim. O fundador do Uber foi afastado. Sabe qual foi o motivo, Daniel? Você sabe, né? Cara, não tava sabendo, não. Depois vocês pesquisem no Google, deixa vocês curiosos, pesquisem. O cara fundou, o Uber teve que se afastar. Vocês vão ver o motivo. É exatamente em cima desse tema que eu estou tratando agora. Que coisa. Porque nos Estados Unidos eles pegam firme com relação a essa questão. Não, eles pegam, cara. Tem uma rede aqui de pizzaria, não sei, acho que no Brasil não tem, mas uma das grandes concorrentes, essa pizzaria mais de rede mesmo, aqui você tem a Pizza Hut, que tem no Brasil, tem a Domino's, que tem no Brasil, mas tem uma outra muito forte, que é uma Papa John's. Papa John's. Essa Papa John's é do Papai John, né? O Papai João, né? Que seria a tradução. Porque o fundador é um cara que chama John, né? Esse cara também ele foi afastado, cara. Uns 2 anos atrás ele foi afastado porque ele estava numa reunião, numa teleconferência com uma agência, com a agência de propaganda da empresa dele, tá? Como se fosse uma OGV da vida, que é a agência que faz as campanhas de marketing para a empresa do cara. E ele falou termos racistas no meio da call. A agência, da qual, né, ele é um cliente, né, aí é interessante olhar o que eu estava falando antes, da hierarquia ou de não se preocupar com hierarquia, né. A agência denunciou o cara, tá? Eu imagino se isso aconteceria no Brasil, né? Os caras não ia acontecer porque o cara ia falar... Exato, que eu falo, não, nós vamos denunciar o cara, nós vamos perder a conta do cara, né? O cara é a nossa principal conta e tudo mais. Não, a agência denunciou ele, isso foi pra mídia, e o cara foi afastado da empresa que ele fundou, né? Então, é um negócio levado muito a sério. Isso é uma coisa bacana, porque é levado muito a sério, né? Tá? Vocês podem ver aqui nosso e-mail, nosso site, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, tá? A Tui ou o Nivaldo, vocês dão uma olhadinha. Chegou mais alguma coisa na caixinha no chat? Não. Mas aqui o Evandro fez, ele escreveu aqui uma coisa que é exatamente isso que eu ia falar agora. Eu acho que, na verdade, o que a gente está fazendo aqui não é o certo ou o errado. É uma coisa para a gente, todos nós, refletirmos um pouco mais sobre questão de gestão, de liderança, de mundo corporativo, né? Independente de ser indústria farmacêutica ou outro segmento. Eu acho que a intenção desses bate-papos é justamente isso, fazer com que movimente a cabeça, tanto de quem está no papel de liderança e tanto quem está no papel de liderado. Eu acho que essa movimentação cerebral que a gente tem que ter, ela vale das duas formas, né? Vale para quem está liderando e para quem está sendo liderado. Eu acho que esse bate-papo aqui ele traz isso, né? Vamos refletir um pouco mais sobre quem está nos comandando, né? E a gente também como comandado. Porque, tirando o presidente, né? Que o presidente também tem o presidente do presidente, todo mundo tem que responder para alguém, né? Não é verdade, Dani? Todo mundo tem chefe, cara. Todo mundo tem chefe. Então, assim, eu acho que vale esse bate-papo aqui, a reflexão, né? Muitas pessoas aí estão em cargo de liderança, já tiveram em cargo de liderança, outras vão entrar no segmento. Eu acho que você tem que também saber enxergar o seu líder, a sua empresa, os valores, né? E você sabe que... Tem que ter essa percepção, sim. Eu acho que isso é muito importante para a nossa carreira, para a nossa movimentação de carreira futura e para a nossa movimentação de posição dentro da corporação. Tá? E você sabe que eu gosto muito desse tema dos erros, né? Os erros da liderança, que a gente quis trazer muito isso aqui também. Por quê? Porque eu acho que a gente está passando por essa transformação da sociedade, em que
a gente está cansado desse mundinho Facebook, né? A gente está cansado desse mundinho Instagram, em que tudo é lindo, bonito, maravilhoso, todo mundo é magro, todo mundo é rico, todo mundo é feliz, ninguém tem vício, ninguém, só tem virtudes, né? A gente está cansado disso. Então, eu vou dizer para vocês, inclusive uma das perguntas que eu mais faço hoje em dia em entrevista, e uma das perguntas que eu mais recebo, porque eu tenho feito entrevistas hoje dentro da Johnson, dos dois lados, tanto para contratar pessoas quanto para me movimentar agora no meu próximo passo dentro da Johnson, me conta sobre os erros que você cometeu, né? Me conte histórias de erros que você cometeu, o que você aprendeu com esses erros, né? Essa pergunta é uma pergunta muito comum hoje em dia. Porque todo mundo erra, igual você falou aí, Atuí, todo mundo erra. Eu já cometi muitos erros como líder, erros como liderado também. E tudo bem, também não vou enfiar uma faca no meu peito porque eu fiz isso. Acho que é olhar e falar, beleza, o que eu posso aprender, né? Como é que eu posso agir diferente numa próxima vez, né? Exatamente, eu acho que essa é a parte bacana, né? Você olhar aquilo e falar assim, pô, como é que eu posso fazer diferente? Mas isso não serve só para o que está errado. E o que está certo também pode ser melhorado, né? Pode ser aprimorado, vamos dizer assim. Eu contei isso na primeira live, eu vou contar só para encerrar. No nosso primeiro bate-papo que a gente fez, melhor dizendo. Uma vez eu cheguei numa avaliação de desempenho e falei com um colaborador, né? Aliás, ele falou para mim, pô, eu queria que você me apontasse todos os meus erros, minhas falhas. Falei, cara, desculpa, mas eu acho que é melhor você procurar um psicólogo. Eu não sou esse cara. Eu estou aqui para falar o que você fez de bom e o que você tem para melhorar, entendeu? E a gente vê uma rota de acerto no teu trabalho. Não vim aqui falar de erro. Então aí entra a história do feedback, né? As pessoas sentam numa avaliação de desempenho ou sentam com o gestor achando que vai tomar um chinelo e um chicote junto, e não é por aí. E aí também, quando você também tem um olhar errado da tua gestão, porque eu também tive vários gestores e ótimos, eu fui do 0 ao 100, né? Eu tive sensacionais e péssimos, e pegar um exemplo péssimo, que um gestor enxergava que essa minha linha, eu era bonzinho. É a visão do cara, entendeu? E eu tenho que respeitar. Isso não é ser bonzinho. Você desenvolver a pessoa na cabeça do cara, você era bonzinho. Ele queria que eu desse pancada e butinada, entendeu? E eu não conseguia fazer isso. Não sei, não aprendi, não estudei nessa escola que ele estudou, né? Então aí fica complicado. Aí quando eu falo que a gente também tem que enxergar o líder e o líder tem que enxergar o liderado, é uma coisa de duas mãos, cara. Entendeu? Eu acho que é isso aí, para finalizar. Obrigado pela atenção de todos aí, tá? E passo a bola para o Dani e para o Nivaldo. Vai lá, Nivaldo. Gostei, viu? Gostei dessa daí, Arthur. E é fato mesmo o que você acabou de falar. Até da narrativa que o Daniel comentou, né? Alguém contou essa história, eu tenho que ser autoria. Eu atendi um árabe que era exatamente como você falou. Tem que ser, você é muito bonzinho, não, tem que falar firme. É a história que contaram para ele, né? Certo? Então, esse é o desafio, né? Mudar o mindset aí das lideranças, né? Eu acho interessante porque as organizações se renovam onde? Nas pessoas. Então, tá entrando uma geração nova aí nas organizações. Essa geração tá cobrando mudança. Isso tá perceptível, né? Porque a molecada, você vê a molecada aí, tá vendo uma entrevista? Essa molecadinha não quer mais nem trabalhar no Google e Facebook. Olha que interessante. Porque acha que o Google e Facebook ainda é muito engessado. Apesar de ter um DNA de startup, não. Elas querem trabalhar numa empresa com uma gestão muito mais participativa do que Google e Facebook. Ou, quando não fundar, aí a sua própria empresa. Então, essa geração que está vindo aí, está vindo muito mais com uma mentalidade diferente do que a nossa geração, por exemplo, né? É uma geração que quer não só pensar na carreira, mas quer pensar também na sua qualidade de vida. A vida é importante, questiona a questão essas empresas têm responsabilidade social, né? Que preza pela sustentabilidade também. Então, eram temas que a gente, pelo menos quando eu comecei a trabalhar, a gente não tinha um olhar como essa geração tem hoje, né? E cobra, tem essa cultura do cancelamento. Aquela empresa não é responsável socialmente, vou cancelar essa empresa, não vou
consumir mais produtos dessa empresa. Então, eu vejo como uma evolução. Eu vejo com bons olhos isso, né? Porque você pega colaboradores com uma gestão diferente. Então, eles não vão aceitar aquela gestão autoritária, aquela gestão que não respeita a lei, a legislação. Eu tenho um funcionário que sabe de cabo a rabo a CLT. Mas que até legal, porque você se atualiza com o funcionário com relação às mudanças. Isso é bom, isso é bacana. Ele acaba fazendo consultoria para mim, entendeu? Muito bom, muito bom. Então, assim, isso é bacana, né? Eu acho que você questionar de uma forma positiva é bom para a empresa, é bom para todo mundo, né? Você ser questionador nesse sentido. Agora, questionar por questionar aí não é positivo. Então, eu acredito que essa geração tem muito a contribuir com as organizações. Então, esse é o meu ponto de vista hoje, né? É isso aí. Muito legal, pessoal. Agradecer a todos vocês. A gente também tem uma visão bem positiva, Nivaldo. Acho que a gente vai para frente, né? A gente vai para frente e a nova geração vai trazer um estilo de liderança melhor, né? Diferente. Agradecer vocês todos, tá, Com galera? certeza. Entrem em contato com a gente aí. Obrigado aí, e daqui todo a um mundo. tempinho Valeu. o vídeo vai estar lá. O vídeo vai estar no YouTube. Obrigado, E pessoal. obrigado Boa por noite. todo mundo aí que participou, que perguntou e que estava aqui assistindo. Agradeço a atenção de todos. E aos meus queridos Daniel e Nivaldo aí pela participação também junto comigo aí. Obrigado a todos, pessoal. uma ótima noite. Eu que Obrigado.